Rezende, vem pra cá, porque hoje vai... Como é que você fala? Feder carbureto. Hoje vai feder carbureto isso aqui. Nós temos que falar desse gramado do Mineirão, né, gente? Que coisa horrorosa. Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Everton. Realmente, eu fiquei assustado. Eu acho que eu nunca vi o gramado do Mineirão igual ontem, não. Nunca vi. Olha, HG, quantos anos de futebol? Bom, de futebol... De arquibancada, pelo menos uns 35 anos. Eu vou ao Mineirão desde que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Então, já vão aí 35 para 36 anos de Mineirão. Eu jamais, em tempo algum, vi algo tão deprimente como o que eu vi ontem no Mineirão. Que coisa horrorosa, que coisa vergonhosa para o futebol mineiro, para Minas Gerais. É revoltante o que o futebol de Minas passou nos últimos 3 dias. Nós vimos o Cruzeiro jogar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, que podia colocar o Cruzeiro como vice-líder do Campeonato Brasileiro se o Cruzeiro tivesse vencido. Em Sete Lagoas, num pasto, porque a Arena do Jacaré está um pasto, e não me venham com regionalismo, não vê ninguém de Sete Lagoas, não tem dessa, está um pasto aquilo ali. O povo de Sete Lagoas não tem culpa nenhuma disso. Quem tá na live tá vendo aí, João. Porque o Cruzeiro não podia jogar no Mineirão, um estádio que foi construído com dinheiro do povo mineiro para fazer futebol e reconstruído com dinheiro do povo mineiro para sua prioridade ser futebol. Então o Cruzeiro, um time de Série A, no seu reencontro com o seu lugar, que é a Série A, teve que ir para Sete Lagoas por causa disso. 24 horas depois, o Atlético vai jogar um jogo de Copa Libertadores, o maior torneio do futebol sul-americano, o segundo maior torneio de clubes do mundo. Num pasto, porque teve show de pagode no final de semana, e eu não tô nem aí se é pagode, se é sertanejo, se é rock, se é axé, se é música clássica, não interessa. Não pode acontecer isso que a gente tá vendo na live do Mineirão. Isso não é estádio para jogo de Copa Libertadores. E aí, Everton, eu fui estudar o contrato do Mineirão, fui conversar com especialistas, pessoas que entendem de PPP e que conhecem do contrato muito mais do que eu. E no contrato tem 2 cláusulas, Cláudio Rezende, que falam sobre o gramado do Mineirão. Uma que é na avaliação de jardinagem. Se não estiver sendo cumprida, pode ter uma multa de R$2 milhões. E outra que é na avaliação dos clubes a respeito de disponibilidade. Se não estiver sendo cumprido, pode ter uma multa de R$2.700.000. Então, gente, se isso aí não for descumprimento de contrato, nada mais no mundo é. Se não tiver uma multa de pelo menos esses R$4.700.000 para Minas Arena, nós podemos acabar com o modelo de parceria público-privada no Brasil, que eu acredito muito. E acho que é uma ótima solução para o país, desde que tenha acompanhamento, fiscalização e regra dura. Sabe por quê, Cláudio? Porque o seu dinheiro como cidadão mineiro, o seu dinheiro, HG, e o meu também, porque eu também pago imposto, e o de você que está em casa, atleticano, cruzeirense, americano, eu sei que não gosta de futebol, todo mês vai para pagar a parte do contrato com a Minas Arena nos últimos 10 anos. Então, eles têm o direito deles. E tem que ser respeitado um contrato. Agora, eles têm que cumprir a parte deles do contrato. E o contrato reza que a prioridade é o futebol. E o contrato reza que o gramado tem que ser entregue com qualidade. E eles não estão entregando. Então, ponto 1, que seja cobrada a multa da Minas Arena sem dó e sem piedade. E o ponto 2, se continuarem descumprindo o contrato, que esse contrato seja rompido pelo bem do futebol mineiro. Porque não é possível que nós temos um contrato que só dá obrigação. Porra, só obrigação, direito a gente não tem? O Atlético não tem direito, o Cruzeiro não tem direito, nós consumidores, nós pagador de impostos do Estado de Minas Gerais, nós não temos direito. E antes que falem, mas você está falando na rádio, você é deputado, eu falei isso na Assembleia hoje, não gosto de misturar minhas duas funções aqui, mas por dever de obrigação tem que falar. Notifiquei o Governo do Estado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, que não são culpados disso não, viu, gente? Para que não entendam errado. O Estado de Minas Gerais é vítima desse processo, porque uma concessionária não está cumprindo sua obrigação.
Então é importante que o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Estado juntos tomem uma providência em relação a Minas Arena. Que é vexatório um negócio desse, ô Everton Guimarães. Não é possível que num contrato só tenha direito para Minas Arena, ela não tem obrigação, pô. Para encerrar e te passar a fala, HG, concessão tem para tudo quanto é lado. Então vamos pegar um exemplo aqui. A Fernão Dias, Belo Horizonte, São Paulo. Agora você... É uma concessionária, não é? Então, você já imaginou cair uma ponte na Fernão Dias e ela continuar recebendo os direitos dela? Não pode continuar. O aeroporto de Confins é uma concessão, não é? Vocês já imaginaram não ter pista para pousar avião no aeroporto de Confins e ela continuar recebendo? Pô, não pode acontecer isso com o Mineirão. A pista de pouso do Mineirão é o gramado. Se você não tem gramado, você não tem estádio, Everton. Então não é possível chamar todo mundo de banana, de otário, não acontecer nada com a Minas Arena depois disso. É chamar a sociedade mineira de otária. Se não acontecer nada com a Minas Arena, depois de uma segunda-feira, o Cruzeiro, que disputava a ponta do Brasileiro, ter que jogar em Sete Lagoas, e na terça-feira o Galo jogar um jogo de Libertadores numa merda de um campo desse, porque não tem o termo. Foi o Paulinho que falou, né? Paulinho falou. Paulinho, eu te amo, Paulinho. É uma merda o campo. Desculpa o termo, desculpa a falta de educação, mas faço coro ao Paulinho. É uma merda o campo. Pô, não tem jeito. Ô João, na semana passada... Desculpa a falta de educação. Não tem falta de educação. Minha mãe vai mandar um WhatsApp em instantes, porque eu a conheço bem. Não vai fazer isso, não, porque ela sabe que o filho dela foi muito bem no que disse. E eu vou além, João. Na semana passada, quando foi aplicada, semana retrasada, foi aplicada a multa da Conmebol, né? Sim. O Atlético não pode pagar essa multa. Eu não sei que tipo de negociação há entre clube e a gestão do Mineirão, mas é uma multa que não pode ser colocada na conta do Atlético. Se o Atlético pagou, tá errado, na minha opinião. Porque o problema é que a multa já é debitada pela Conmebol na fonte. Mas então recebe do Mineirão. Porque é o seguinte, João... Nem que seja no pau, na justiça. Se o Atlético vai pro jogo ontem e acontece alguma coisa, quebraram as cadeiras do estádio, né? Por algum motivo. Que nada justifica, mas pode acontecer. Não é o clube que paga isso? Isso acontece? Não é que você alugou o espaço, então você não me entregou o espaço como deveria ter entregue, não vamos ter que cobrar as cadeiras quebradas. Então, quando eu alugo, eu também preciso de uma condição razoável para boa, aliás, razoável para boa, cacete. Uma condição ótima do gramado, né? Pô. E, coisa que não está acontecendo. E todos nós prevíamos que diante dos eventos já pré-agendados para o estádio, que o gramado não suportaria. Como não suportou. E agora fica um tempo sem uso, vamos tentar recuperar. Agora, a questão do gramado todos já conhecem, todo mundo viu, os jogadores que lá estiveram falaram do gramado, mas hoje, João, eu recebi na Band o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos teceu críticas ácidas à qualidade do gramado, mas ele foi além, João. Ele falou que foi a um banheiro, que as paredes do banheiro estavam todas muito sujas, um banheiro com um cheiro horrível, e que depois que voltou para, eu não sei se um camarote, um espaço onde ele acompanhou o jogo, que um forte cheiro de urina, tudo muito sujo, palavras do Alexandre Matos, tá? Tudo muito sujo, e criticou de forma extremamente ácida, não só o gramado. Então, a gente está focando muito no gramado, né? Mas há um problema que me parece ser muito maior, que foi, inclusive, destacado pelo Alexandre Matos. E aí, João, a gente está falando de concessões, de contratos celebrados em outras gestões, que eu acho que os órgãos de controle, João, o Tribunal de Contas do Estado, a própria Assembleia, o Ministério Público, o Governo do Estado, precisam ficar muito atentos, porque você falou de um gramado que tá uma merda, a 381 tá uma merda, a 050 tá uma merda, e tudo isso é concessão. Contratos celebrados em outras gestões, mas é importante que a atual gestão cuide disso. Os órgãos de controle precisam ficar atentos a tudo isso, porque o torcedor sofre quando pega a estrada para vir para o estádio, que a estrada está muito ruim. Quando ele entra no estádio, ele se depara com essas condições descritas. Eu, sinceramente, faz tempo que não frequento essa área que o Alexandre disse, mas acredito plenamente no que ele diz.
Aí depois vai pro gramado e vê aquela condição. Então junta tudo isso, sabe? E é importante que esses órgãos de controle fiquem atentos em cima desses contratos de concessão, João, que tá uma esculhambação. Para completar a informação, acabo de receber uma mensagem do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, a quem agradeço a audiência, dizendo o seguinte: olha, o problema pro Atlético é que a Conmebol já desconta a multa do Atlético na fonte. Então, por exemplo, ontem o Atlético ganhou o jogo. O Atlético tem por essa vitória $300 mil de direitos, de prêmios pela vitória no jogo de ontem. A Conmebol vai lá e fala o seguinte: $300 mil menos X da multa. O Atlético não tem o que fazer. E o Atlético passivamente aceita isso? Não é isso. O Atlético, tô dizendo, o Atlético não tem o que fazer em respeito à Conmebol. Não, eu tô dizendo com o Mineirão. Vai acionar, inclusive judicialmente, se for o caso. Acho que nem precisaria, né, João? Inclusive judicialmente. Eu acho que a Minas Arena tinha que ter vergonha na cara e falar o seguinte: olha, Atlético, abate aí do que você tem que me pagar o valor que você tomou de multa. Agora, a informação que eu tenho do Atlético é de que o Atlético buscará, inclusive, judicialmente o prejuízo. Agora, o que eu estou defendendo aqui, gente, é muito além disso. Muito além disso. Eu acho que está na hora de todo mundo que é de bem, ou do bem, dar a mão e falar o seguinte: nós que vivemos de esporte, gente, meu ganha-pão é o futebol, pô. Sou jornalista esportivo, é com isso que eu sustento meus 2 filhos. O jogador de futebol, o Hulk, sustenta a família dele com o futebol. Sabe? O Sérgio Coelho não ganha dinheiro com o futebol, mas dedica horas e horas da vida dele ao futebol. O Ronaldo, o futebol é o negócio dele, tem que dar a mão todo mundo e falar o seguinte: chega, não dá mais pra aguentar isso. Não tem mais condição de aguentar o que essa gente tá fazendo com o Mineirão. É uma sacanagem. Você pega um estádio que foi feito com dinheiro público do povo de Minas Gerais, cota parte de dinheiro de loteria do estado de Minas Gerais lá nos anos 60, para construir um estádio, dinheiro público do povo. Depois esse estádio é reformado também com dinheiro público, porque está sendo usado dinheiro do povo para pagar parte da concessão. O futebol é a paixão da gente, pô. Movimenta economia, movimenta dinheiro, movimenta negócio e movimenta paixão. Movimenta a vida da gente. Se o Atlético perde o jogo ontem, gente, tava eliminado da Libertadores. Eliminado, exatamente. Aí os 4 R's não valem nada, o Sérgio Coelho é incompetente, o Cudê é o pior técnico do mundo, fora Hulk. O Cruzeiro pode perder uma vaga na Libertadores no final do ano, porque perdeu pro Cuiabá dentro de casa. Aí o Ronaldo não presta, aí o Ronaldo vai pra ali, o Pepa volta pra Portugal. E esses caras aí? E esses empreiteiros que estão deitando o cabelo no Mineirão? Até que dia? Que responsabilidade que essa turma tem? E se o joelho de um jogador, o Edu Dracena, estava vendido pro Real Madrid? O joelho dele estourou por um buraco, porque tinha tido um show no Mineirão no final de semana anterior. Acabou com a vida do cara. Não acabou com a vida do cara, né? Mas mudou a história de vida dele. O Edu Dracena poderia ter sido jogador do Real Madrid. Não foi, o maior time do mundo. E aí? Sabe, assim, olha, gente, podia ter custado o ano pro Atlético aquilo ali ontem, que a palhaçada ali ontem pode vir a custar o ano do Cruzeiro. Porque 3 pontos contra o Cuiabá podem custar muito caro pro Cruzeiro no final do campeonato. Tá na hora de todo mundo se juntar. E nem que seja, Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Ministério Público, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Assembleia, imprensa, porque a gente vive disso, Atlético, Cruzeiro. Não é possível que esse povo é mais forte que todo mundo junto, Até gente. porque Nem que seja a pontapé tirar esse povo de dentro do Mineirão, porque não tem jeito de continuar aguentando isso. São pouquíssimas datas. Pelo amor de Deus, pô. São pouquíssimas datas disponíveis. Claro que tem uma agenda de shows que foi programada, porque o futebol não entregou datas e tal. A crítica aqui não vai a assessor de comunicação, não vai a gestor do Mineirão. Estou falando aqui dos empreiteiros. É isso que o João acabou de falar aqui, né? Se os órgãos de controle, se o Tribunal de Contas, se a Assembleia e se o Estado se engajarem, João, isso vai ser resolvido. Olha, eu estou recebendo uma mensagem aqui do meu querido amigo Irã Barbosa, que foi deputado junto comigo, e está dizendo uma coisa
que é verdadeira, que eu disse hoje mais cedo. O estado do estádio pode ser um motivo para a suspensão do contrato, então que se suspenda. Porque eles não estão entregando aquilo que eles foram homologados para fazer, eles não estão entregando. Isso é motivo para a suspensão do contrato. Eles não estão cuidando do patrimônio público, porque o estádio não é deles, o estádio é do povo de Minas Gerais. E eles ganharam uma concessão, mas para cuidar do estádio, Cláudio. Aquilo ali, eles não estão cumprindo o objeto do contrato. Então, Tribunal de Contas, sei que tem muita gente boa lá, quero aqui falar do meu amigo Agostinho Patrus, Mauri Torres, Durval Ângelo, Vanderlei, doutor Vanderlei, todos que estão lá, sabe, pessoas que gostam do futebol. Pô, Durval, que você é conselheiro do Atlético, Agostinho tá lá todo jogo, Mauri, sabe, governador Romeu Zema, 77 deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sabe, todo mundo. Ô, João, por que demorou tanto tempo, hein? Para uma ação nesse sentido? Não tem ação. Que tem que não. Não, mas não deixa de ser uma ação inicial para fiscalizar. Para algo um pouco mais ajustado junto aos empreiteiros, João. Tempo, Everton, mas agora o que aconteceu nessas últimas 48 horas é a gota d'água no balde, pô. Mas aí nesses anos todos aí, escárnio, né? Nesses 10 anos aí, os empreiteiros encheram o bolso de dinheiro. Mas você tem um contrato, o contrato precisa ser descumprido. Na minha visão, estão descumprindo o contrato quando entregam aquilo ali. Eu não tenho condições, tecnicamente, de afirmar que antes o contrato estava sendo descumprido. Hoje, lendo o contrato e vendo o que eu vi, na minha avaliação, que é só minha, nós temos. Então, tem que juntar Ministério Público, tem que juntar governo do Estado, os judiciários, nossos desembargadores, tenho certeza que tem muita gente que vive futebol e que tá vendo o que tá acontecendo e meter o pé no rabo desses caras, porra. Porque não tem condição uma coisa dessa. Eles não têm a humildade de vir a público pedir desculpa. Eu não vi uma nota do Mineirão hoje pedindo desculpa a Minas Gerais por isso. Chegou a nota. Chegou? Tem uma nota só explicando. Desculpa, eu não vi. Mas tem uma nota só explicando a questão de que o Atlético, né, teria informado que a partir de março não usaria o Mineirão, que teria arena e que o Cruzeiro... Dá na água, pô. E outra coisa, eu tô olhando aqui, o calendário do futebol brasileiro foi divulgado em setembro do ano passado. Então, setembro do ano passado, a gente sabia, João, que teríamos, nessa semana agora, ou terça ou quarta-feira, foi ontem, um jogo de Libertadores. Então, o Atlético não sabia em setembro se ele ia jogar nessa data aqui, como o Atlético Paranaense, por exemplo, jogou fora. Mas poderíamos ter um jogo. Aí o Mineirão pode falar, não, mas a gente fechou esse show lá atrás, né? Pode ter sido esse processo, mas tinha um jogo de Libertadores previsto, João. Tem no calendário do futebol brasileiro. Inicialmente a Conmebol passa, a CBF faz o dela no ano passado. Então, teríamos um jogo de Libertadores essa semana. Poderíamos ter o Atlético nela. Eu quero só dizer uma outra coisa para repetir, dizer de novo. Vocês já imaginaram se a pista do aeroporto de Confins, que é uma concessão, estivesse do jeito que está o gramado do Mineirão? Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Olha só, deixa eu dar um recado para você aqui, aproveita os